Olha só, nós vamos falar hoje sobre projetos e iniciativas voltados a jovens empresários, voltados para a educação, voltados não só para o Brasil, mas claro que para o Piauí, projetos que nascem aqui, mas a gente vai falar também sobre projetos estratégicos para o desenvolvimento de cidades através da Fé Comércio Piauí, que congrega SESC e SENAC, e o dos jovens e jovens empreendedores da JA. Nós estamos recebendo aqui no nosso programa o advogado Denis Cavalcante, que é presidente da JA, que é a Junior Achievement, aqui no nosso estado, que é uma instituição, uma organização super importante, que ele vai dar detalhes para a gente, e também é o presidente em exercício da Fé Comércio, que, como eu mencionei no início do programa, congrega SESC e SENAC em áreas importantes de desenvolvimento. Doutor Denis, muito obrigada pela sua presença, bem-vindo ao nosso programa. Eu olho para você e vejo que é a pessoa certa no lugar certo, na hora certa, que é estar à frente da JA. Como você consegue conciliar a sua agenda para dar conta de tudo, eu não sei. Eu sei que essa gestão, você como presidente, está cheia de planos. Eu tenho visto você falar em alguns eventos com muito entusiasmo em relação à JA, ainda mais porque vocês vão sediar mais uma vez um evento internacional aqui no nosso estado. Então, bem-vindo ao nosso programa, obrigada pelo seu tempo. Olá, obrigado, Maia, pelo convite. Telespectadores do Falando Nisso, é um prazer estar aqui com você. E sim, a gente tem tentado se desdobrar ao máximo para cumprir todo o mistério das entidades que a gente está à frente. E sempre quando a gente pode colaborar também com o nosso próximo, como é o caso da JA, que é uma organização social sem fins lucrativos, que a gente vai conversar um pouco mais sobre ela hoje, a gente procura também doar um pouco do tempo para que a gente possa impactar vidas de forma positiva, que é esse o maior propósito da JA atualmente. A JA, que é a Junior Achievement, ela já está no Piauí há 2 décadas praticamente, né? E muita coisa mudou, vocês congregando esses jovens empresários, né? Então, acho que o movimento de empreendedorismo nessas últimas décadas deve muito ao fato de vocês terem mobilizado essas energias, esses projetos e essas iniciativas dos jovens empreendedores. Queria que você falasse sobre isso. Isso, mas aqui no Piauí já foram impactados mais de 70 mil jovens em mais de 30 municípios ao longo desses 20 anos de JA Piauí. Então, é uma entidade que provoca um tipo de conhecimento que não é usual nas carteiras escolares, na escola comum. Então, nós não temos essa disciplina do empreendedorismo. Nós não aprendemos na escola a fazer negócios. Nós não aprendemos planejamento financeiro. Então, essas noções a JA busca passar para os jovens para que eles cheguem no mercado de trabalho com a cabeça mais aberta ou, quem sabe, até montarem o seu próprio negócio, que é o objetivo principal, gerando renda tanto para o Estado, através do pagamento de impostos, e também gerando emprego para outras pessoas. Então, esse é o propósito maior da Junior Achievement, que tem, como falei, impactado jovens aqui no Piauí ao longo dessas 2 décadas. Agora, é muito interessante a metodologia que vocês usam, que é customizar programas de educação empreendedora. A gente sabe que é muito recente a gente abordar educação empreendedora nas escolas, nas faculdades, nas academias. Esse era um assunto que ficava muito restrito ao mundo dos negócios, que era sempre de quem parecia ter mais idade, ou quem estava imerso num negócio ou por herança, ou por mérito, ou de algum modo já tinha aquela jornada. Agora, despertar essa mente empreendedora exige realmente uma vocação e, acima de tudo, um compromisso, não é, doutor Denis? Exatamente, e um planejamento também, Maia. É muito importante frisar que essas noções a gente não aprende na rua e tampouco na escola, como falamos anteriormente. Então, essa educação financeira, ela forma cidadãos melhores, a partir do momento que você está apto, inclusive para conduzir a sua vida financeira. Hoje eu, vendo o jornal mais cedo, antes de vir para cá, vi o alto índice de endividamento das famílias no Brasil. Então, eu tenho certeza que se essas famílias, se essas pessoas tivessem passado por alguma noção de planejamento financeiro, de educação financeira, esse número seria diferente, né? Seria bem menor. Então, é uma lição importante que nós levamos para a nossa vida toda.
e que vocês orientam e inspiram a conciliar com a qualificação, né? Por exemplo, quando a gente olha para a JA e a gente pensa que ela existe já em 120 países, que esse impacto em escala global, ele consegue chegar a todos os lugares e que a gente aqui já tem praticamente 2 décadas, e vocês olham para essas sementes plantadas, né? Porque eu imagino há 20 anos, as pessoas que foram impactadas, hoje, a idade delas, o que elas estão fazendo, os depoimentos devem ser incríveis, né? Sim, e muitas delas participam e continuam participando da JA, da Junior Achievement, exatamente por essa gratidão e pelo entusiasmo que o programa causa. Eu tenho acompanhado, por ser sediado o programa maior da Junior Achievement aqui no Brasil, que é o Findinexa, que a gente vai falar dele. Todos os anos ocorre no Sesc Praia, então eu tenho acompanhado um pouco e é impressionante sentir a energia desses jovens que vêm do mundo todo e que passam uma semana no litoral piauiense, além de curtindo as nossas belezas naturais, mas aprendendo através de games, de experiências, palestras com empresários já passados aí na casca do alho. Então, imersões, atividades em grupo, eles aprendem nesse curto espaço de tempo, mas eles têm essa noção do que é você ter seu próprio negócio. Tem um programa da JA que eu acho fantástico, que é uma mini empresa, onde os jovens são condicionados a criar uma empresa desde o início, desde o momento da concepção da ideia, até pôr o produto na prateleira, digamos assim, para vender. E é muito legal, em parceria com o Teresina Shop, já foi realizado algumas mini empresas lá e é gratificante você chegar e ver os jovens lá negociando e vendendo seus produtos, e, enfim, fazendo esse intercâmbio que não se aprende na escola, né? Então, essa vivência forma um cidadão mais bem preparado para a vida, que nós sabemos que não é fácil, né? A gente tem que saber lidar com o nosso dinheiro. Hoje, um médico, se ele não for um médico empresário, ele está fadado ao fracasso. Então, ele tem que saber empresariar a profissão dele, um consultório legal, enfim, tudo que está por trás, um marketing por trás do nome dele, a própria formação, a preparação em si. Como é para o médico, é para o advogado, é para todas as profissões. Se você não tiver essa noção de empreender, fatalmente você vai fracassar ou dificilmente você vai prosperar. Agora, você falou do Findinexa, vai ter uma nova edição. Todo ano ela é muito aguardada e é muito interessante porque, assim, o palco dessa transformação, são essas edições internacionais do Findinexa, é exatamente o nosso estado, o nosso litoral, lá no Sesc Praia, que são 3 dias, né, no total? São 5 dias. 5 dias de imersão nisso. Então, assim, deve ser muito transformador, né? E receber pessoas de fora, o que eu acho mais incrível é o intercâmbio que vocês fazem, né? Que isso é o berço de inovação, né? Você trocar ideias, você prototipar coisas, você se arriscar, você sair dessa zona de conforto. E o Findinexa é tudo isso. E engraçado, Maia, é que o hotel do Sesc Praia fica praticamente todo reservado para o evento. E é muito legal porque tem uma interação bacana com os empregados da casa, que são quase na sua totalidade locais ali da região de Luiz Correia. Sim. E é muito bom ver nos anos seguintes o pessoal que participou do Findinexa voltando com suas famílias, né, para conhecer aqui o nosso litoral, enfim. Então, no nosso mundo dinâmico de hoje, é muito legal você ver isso e ver que o Piauí está exportando bons exemplos, exportando boas iniciativas. Sim. E sendo visto com bons olhos aí aos 4 cantos do mundo. Me deixa muito feliz isso. E já que a gente falou no Sesc, é importante a gente falar sobre a FEComércio, né? Porque quando a gente fala de mentalidades empreendedoras e de jovens que já vivenciam essas experiências e que dão ótimos frutos, a gente pensa também em todo um ecossistema formado em torno do Sesc e do Senac. E quando você fala no Sesc, eu fico pensando assim, o Dr. Valdeci Cavalcante, presidente, você agora é o presidente em exercício, mas ele sempre criou as coisas pensando no outro e pensando em outra escala.
né? Ele não pensa local, ele pensa ou nacional ou global. E a referência que a gente tem no nosso litoral é desse hotel que é maravilhoso e que tem um jeito acolhedor, mas que se profissionalizou no nível dos grandes hotéis de todo esse trade turístico realmente, né? E da responsabilidade de vocês de estar envolvido com turismo, de estar envolvido com esses equipamentos turísticos, de estar envolvido com qualificação profissional, como é o caso dos cursos do SENAC, da mudança das cidades, ainda mais agora, nessa terceira década do século XXI, onde o empreendedorismo, doutor Denis, não sei se você percebe isso, eu claro que percebe, mas assim, ganhou uma outra dimensão com a vinda da tecnologia, com as oportunidades, né? É uma responsabilidade. É, sim. E no caso específico do Sesc Praia, o envolvimento com a comunidade local também, porque transforma toda uma região, não só pela criação de empregos, mas pela energia toda que tem um equipamento daquela dimensão. Agora, no fim do ano, nós vamos inaugurar o Parque Aquático, na beira-mar. O que fica bem em frente logo, exatamente, né, que estava em obra. Então, vai ser mais um upgrade para aquela unidade. Logo mais, também já está nos planos de serem construídos mais apartamentos. E tudo isso pensando, como você disse, no próximo, até porque o mote do SESC é esse, é proporcionar lazer, cultura, entretenimento, saúde, através dos programas de saúde bucal e saúde da mulher, para os comerciários, e a coisa tomou uma dimensão tão grande, Maia, que hoje acaba por acolher a sociedade piauiense como um todo. Hoje nós temos uma referência. Exatamente. Hoje nós temos unidade ou do SESC ou do SENAC em 18 ou 19 municípios do estado, salvo engano. Então é uma capilaridade muito grande. Nós temos escolas do SENAC até São Raimundo Nonato, em Picos, em Floriano, enfim. Floriano, Parnaíba, né, no litoral. Então, é difícil até a gente nominar todas as José unidades. de Freitas, são muitas unidades. Né? E com uma gama de cursos também muito grande. Eu participei recentemente de um evento em Piripiri, promovido através do Sindicato de Turismo e Hospitalidade, em que o SESC, através da belíssima unidade recém-inaugurada em Piripiri, estava disponibilizando cursos na área de hotelaria, de gastronomia, garçons, enfim, idiomas, tudo para receber, para preparar aquela região que tem uma oportunidade de turismo muito grande, que vai até 7 cidades, salvo engano, mas que carece dessa formação, de você chegar num restaurante e ter uma coisa um pouco mais bem preparada para receber o turista, porque o turista, quando ele vem de fora, ele vem para gastar, mas ele quer ser bem recebido, bem acolhido, um lugar bacana. E é isso que o SENAC se propõe a fazer, identificar as demandas nas diversas regiões do estado e Brasil afora e atacar essas demandas para que possa ser criado um mercado de trabalho para absorver essa demanda de profissionais qualificados. O que eu acho interessante é que antes mesmo do Piauí ter entrado nesse período de desenvolvimento das cidades, que cidades inteligentes são as que investem em pessoas antes dos equipamentos, né? De tudo que você mencionou aí, o SESC e o SENAC já pavimentava esse desenvolvimento, né? Como impacta a vida realmente das pessoas em segmentos que são os mais distintos. Agora, por exemplo, com a tecnologia. Até quando a gente pensa em tecnologia, é claro que a gente consegue pensar numa escala que a gente nem consegue tangibilizar. É uma escala muito grande. Mas aí o SENAC chega pensando em as primeiras coisas e pensando na demanda desse empresário, na demanda desse mercado, para poder conciliar o que é impossível de tangibilizar nessas escalas, mas também a formação que precisa ser dada a esses jovens e a esses profissionais que são de todas as idades, não é, doutor Denis? Isso, e o SENAC, é um caso muito interessante e eu desconheço, mundo afora, uma entidade que tenha esse mote nesse formato do SENAC, de capacitar nas mais diversas áreas. Uma experiência própria, há 20 anos atrás eu fiz um curso de computação no SENAC e eu lembro dos equipamentos, não precisa nem falar, né? Você imagina um computador há 20 anos atrás. E eu cheguei... Você começou cedo, viu? Porque você é novo. E eu cheguei em um evento recente que teve e
pessoal falando já em curso de pilotagem de drone lá no Cerrado. Eu falo, rapaz, o Senac tem isso, eu fico até com vergonha. Em programação, em desenvolvimento de software. Exatamente, né? Já tocando nesse assunto de inteligência artificial, Sim. pessoal, isso já está em polvorosa lá também. Então, assim, o Senac, como eu falei para você, ele atua... E sem a gente falar nos cursos da área de gastronomia, de cozinha, de manicure, pedicure, de técnicas comerciais, que é aquele lá da base, que vai ensinar as primeiras noções, né, para o aluno, os programas em parceria com as empresas. Então, assim, o Senac é uma entidade que o Senac Aprendiz, que é uma paixão do Dr. Valdeci Exatamente. Cavalcante, né? Que insere o jovem, enquanto ele está trabalhando, está estudando também, insere ele dentro da empresa. Aqui no Piauí nós temos grandes empresários que são parceiros, que recebem esses jovens nas suas empresas. E, como o Dr. Valdeci costuma dizer, não se perde um, Maia. Depois que ele entra nesse ciclo do bem, de assistir aula, de trabalhar na empresa, de estudar, e ele não se perde. É dali para frente. Muitos, inclusive, voltam como instrutores do Senac, crescem dentro das empresas, a gente tem notícia também disso. Sim. O SESC e o Senac vão estar na Feira do Empreendedor agora, que é muito estratégica, né? Por exemplo, em Parnaíba, o Senac vai lançar agora, quando a gente pensa em estratégia, são cursos voltados para a ZPE, para a zona de processamento de exportação, que vai ser lançado agora, com idiomas, com cursos que é um portfólio específico para essa conexão de desenvolvimento do Estado, que é estratégico, que é a cara de vocês ser estratégico, a FEComércio, né? O Piauí, outro dia eu estava lendo, tem mais de 70 anos de FEComércio. Então, assim, depois de inaugurado o Rio, SESC e Senac já foram na sequência aqui. O Rio é onde tem a sede, né, tanto da Confederação Nacional do Comércio como do próprio DN, né, do SESC, do Departamento Nacional do SESC e do Senac também. Então, assim, é muito importante ser estratégico e isso não ser novo para vocês, né? É tipo, vocês já têm um caminho trilhado, pavimentado em relação a isso, para esse momento que o Estado está vivendo. E eu acho que a Feira dos Municípios acho que vai ser uma coroação disso também, né? Essa conexão, não é? Exatamente. Hoje tem se dado um pouco mais de visibilidade para não só essas entidades, mas para tudo que está ao lado do Estado, digamos assim. Antigamente se chamava até entidades paraestatais. Mas, assim, hoje... já é visto, hoje o SESC e o Senac já tem uma visibilidade maior aqui no nosso estado. Mas isso a nível de São Paulo, Rio de Janeiro, eu até brinco com os amigos quando eu encontro um ou outro que fala que não conhece o sistema, aí eu falo ou no time de vôlei lá do Rio de Janeiro, ou no time de basquete, que eles têm o SESC, o SESI, que é muito forte. O Senai, enfim, então assim, quando a gente traz isso para a realidade do Piauí, Maia, aí as pessoas parece que acordam, rapaz, é o SESC e o Senac no Piauí, tem hotel em Oeiras, tem hotel em Luiz Correia, tem escolas espalhadas por todo o Piauí. E o Senac hoje tem esse propósito de atacar as demandas, como você bem falou, no caso da ZPE. Já tenho notícias que serão formadas turmas para atender a questão do terminal de pesca lá no Porto, que o governador se comprometeu de entregar agora no fim do ano. Então o pessoal do Senac já está estudando cursos para os jovens da localidade, para que possam trabalhar naquela região. Então é muito importante atacar essas demandas para que a gente crie. Por que as empresas não vêm para o Piauí? Muitas vezes não vêm porque não tem mão de obra qualificada. E o Senac ataca exatamente um problema pontual e que nos fere na jugular, que é essa questão da formação, da qualificação. E fora o Sesc Cajuína aqui em Teresina, que equipamento fantástico, área de exposição, qualificação, auditório, shows, eventos, um piano naquele café. Você entra assim, é um equipamento do nível dos que tem em São Paulo, um dos maiores da América Latina. É gigante. E quando eu penso em gigante, assim, é gigante, não estou falando só em área. É no propósito mesmo, sabe, doutor Denis? Assim, o que vocês entregaram para Teresina, em meio a tanta escassez de equipamentos urbanos culturais,
de formação. É fantástico isso. Olha, você vê a orquestra sinfônica todo último domingo do mês. É maravilhoso. Aquilo é um acalento para a alma, aquilo é uma aula, entendeu? Assim, não é o mais importante, mas é importante a gente falar também de valores, porque aquela obra, Maia, foi uma obra de mais de 80 milhões de reais. Então, só o dinheiro que circulou na economia piauiense em decorrência daquela geração obra, de emprego e renda e oportunidades. Então, uma obra que foi feita com o apoio do Departamento Nacional do SESC, uma contrapartida muito boa, e que nos permitiu entregar para Teresina um equipamento que tão cedo não vai ter outro parecido. Não. Porque conta com instalações muito modernas, numa área carente aqui para a nossa cidade. Teresina ficou conhecida como uma cidade de turismo dos negócios, ou porque tem um polo de educação forte, um polo de saúde, mas na área do lazer, até em virtude do nosso clima também compromete um pouco, nós tínhamos essa carência. Mas hoje você pode ir lá no Centro Cultural e tem um cine-teatro que passa filmes alternativos, tem o próprio teatro que recebe peças, orquestras e outros eventos com a capacidade para quase 500 pessoas. Aula de canto, aula de violão, aula de tecnologia, aula de programação. Biblioteca em braille. Criança aprendendo inglês, adulto aprendendo inglês, cursos, porque tem um andar que é também o Senac, aí cursos de gestão, cursos de moda. É tipo assim, você entra lá e fala, oi, São Paulo? E um piano. E eu tô falando, gente, como referência positiva, tá? Eu tô falando como referência positiva de um equipamento que a gente precisava. E um piano bar para coroar maravilhoso, que é um ponto muito agradável muito também. É nacional. Então, foi uma entrega muito feliz do Dr. Valdeci, em parceria com o Departamento Nacional, e que muito orgulha os próprios colaboradores do SESC também. Todos eles adoram trabalhar lá e, enfim, ver a casa cheia. E mais, ainda virou, está se tornando aos poucos uma fonte de renda para o sistema também. Sim. Porque já está difícil de conseguir disponibilidade os auditórios e todos os espaços. E isso é muito importante também no mundo que a gente vive hoje. De viabilizar. Exatamente, de viabilizar esses equipamentos que têm um custo muito alto, um equipamento daquele de energia, de manutenção, enfim, de equipamento. Só os equipamentos que estão no teatro, os instrumentos musicais, enfim. Então é importante também por isso, porque ele tem essa valorização, que é importante no momento que a gente vive de escassez de recursos em todos os campos da economia. Agora, gente, olha, dos dias 21 a 24, que é a Feira dos Municípios, a Fé Comércio vai estar na Feira dos Municípios, tá? Tanto o estande da Fé Comércio, como do SESC, como do Senac, empresas parceiras. Acho até que a Júnior Achievement vai estar lá também, estaremos né? lá também. Então, assim, é um conglomerado, um pool de ideias. Então, você que está nos acompanhando, internauta e telespectador, em outros municípios, eu sei que também você está em outros estados, mas particularmente nos municípios do Piauí, não deixe de visitar para conhecer no detalhe, conversar com o Dr. Denis em relação ao que tem disponível para a sua cidade. Sua cidade está no entorno, né? Orbita ali uma unidade do SESC ou do Senac, é super importante fazer essas conexões. E o doutor Denis fala assim com essa tranquilidade, porque ele vive isso desde que ele nasceu, viu, gente? Porque assim, advogado, envolvido com empresas, como é que você dá conta? E ainda pai. Exatamente. Como é que você dá conta? Ao longo do Acostumou. tempo, era o que eu ia te dizer, ao longo do tempo virou hábito, então não vou te dizer que é 100% do tempo prazeroso, mas é a nossa rotina, a gente faz de coração aberto, faz com muito gosto. Como eu te falei, quando a gente consegue impactar positivamente a vida das pessoas e através do nosso trabalho... É um caminho sem volta, ninguém consegue mais fazer de outra forma. Muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho, sucesso em mais uma edição do Findinex, assinado pela JA, e na sua gestão, né? Agora que eu sei que sua cabeça deve estar fervilhando junto com a equipe sensacional da JA aqui, de ideias para vocês avançarem mais num momento mais oportuno ainda. Se vocês já avançaram em cenários diferentes, imagina agora que é bem oportuno. E sucesso! Eu que te agradeço o convite, Maia, eu fiquei muito feliz de participar do teu programa e poder trazer um pouco mais do que é a Junior Achievement, a JA Piauí, o que a gente tem feito aqui no Piauí ao longo desses 20 anos e, por tabela, ainda falamos um pouco do sistema Fé Comércio, SESC Senac, que tem uma relevância muito grande no Brasil como um todo, em especial
no nosso estado aqui do Piauí, e a gente está sempre de portas abertas aí para contribuir, para impactar a vida das pessoas de forma positiva. Muito bem, muito obrigada pela entrevista. E Fé Comércio, Piauí, Sesc Senac, na Feira dos Municípios. Aliás, você não pode perder uma feira sensacional, muitas palestras, muita coisa acontecendo, feiras, né? Network, você poder saber o que você leva para o município, você poder conhecer o que os 224 municípios do Piauí fazem e qual é a página em que cada um está. Eu acho que é um evento de oportunidades, você pode ter certeza. Eu vou para um breve intervalo comercial e daqui a pouco eu volto. A gente ainda tem giro, tem dados que falo, só foi o primeiro bloco do programa. Não me deixe sozinha. Até já!